Bem-vindos ao Anamá Capoeira, um espaço para aprender sobre a história, a roda e a essência do jogo. Porque a capoeira também se aprende ouvindo. Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai analisar um material fascinante. É um documento de 1987. Antigo já, né? Sim, do Centro de Práticas Esportivas da USP. E o interessante é o título: Clínica de Esportes, Capoeira e Karatê. Juntos. Exatamente. Duas artes que, assim, à primeira vista, não poderiam ser mais diferentes. Uhum. Então, a nossa missão aqui é explorar como a universidade, quase 40 anos atrás, via e ensinava essas duas práticas. É uma verdadeira cápsula do tempo, sabe? Sobre esporte, cultura... E formação pessoal no Brasil, né? E o que torna essa fonte tão rica é justamente isso, esse contraste que você falou. Não é um manual de karatê ou um de capoeira. É um volume só. É um volume único, isso já diz muito. Mostra que existia um pensamento ali por trás, uma tentativa de olhar para o fenômeno das artes marciais de um jeito mais amplo, mais acadêmico. E os autores eram da casa, né? Exato. Yasuyuki Sasaki para o karatê e Gladson de Oliveira Silva para capoeira, ambos professores da USP. Então, o que a gente tem aqui é a visão pedagógica que formou gerações de praticantes lá dentro. Ok, então vamos começar a desvendar isso. A primeira metade do material é toda sobre o Karatê-Do. Certo. E logo de cara, o professor Sasaki joga um conceito que, para mim, define tudo. Ele chama o Karatê de life sport. Um esporte para a vida toda. Isso. A meta não é o pódio, mas o equilíbrio. Equilíbrio físico e mental. Mas aí fica a minha pergunta. Essa busca por um life sport tão focado no equilíbrio, será que isso não corre o risco de descafeinar a arte marcial? De tirar um pouco da essência de combate dela? É uma ótima pergunta, porque ela vai direto no centro da filosofia que o texto apresenta. E a resposta, segundo o autor, está no conceito de Budo. Budo? Sim. O autor explica que o ideograma Bu, em japonês, é a junção de parar e lança. Ah, interessante. Ou seja, o caminho do guerreiro, o Du, não é sobre como usar a lança, mas sobre como pará-la. A ideia é que a força de verdade não está na agressão. Está no controle. Exatamente, no controle absoluto sobre os próprios impulsos. Você aprende a lutar para, no fundo, não precisar lutar. É uma ferramenta de formação de caráter mesmo. O texto fala que ajuda a aprimorar hábitos, a conviver com os outros, a superar frustrações. Entendi. Então a técnica de luta vira um meio para um fim muito maior, que é o autodomínio. E falando em percepção, o texto entra numa parte que eu achei, assim, incrível, mas um pouco abstrata. Qual parte? As 4 dimensões de abertura da mente humana, Zen. Ele descreve 4 formas de olhar. Mas como que um lutador aplicaria, por exemplo, a 4ª dimensão, o tal do olhar artístico, no meio de um combate? Essa é a chave. O texto está tentando traduzir conceitos que são sim filosóficos para a prática. Vamos conectar esses olhares à estratégia de luta, o kumite. Certo. O primeiro olhar, o superficial, seria só ver o corpo do adversário. O segundo, o olhar fixo, é focar num alvo tipo o rosto. O terceiro, o analítico, é quando você começa a entender a distância, a postura, os padrões dele. Ok, até aí tudo bem. Mas o quarto olhar, o artístico ou intuitivo, é o que Tosto chama de iluminação. É o momento em que o lutador para de analisar e começa a sentir o combate. Sentir. Ele não pensa, agora ele vai chutar. Ele simplesmente se move em antecipação. É intuição pura, um estado de fluidez total. Nossa, isso eleva a luta a um outro patamar completamente diferente. E essa ideia de antecipação me leva a outro ponto que o texto detalha muito bem: os 3 tipos de Sen. As oportunidades. Isso, as oportunidades de ataque. Parece algo extremamente sofisticado. E dominar o Sen é dominar o tempo da luta. O autor descreve de uma forma muito clara. O primeiro, Sensei no Sen, é a antecipação pura. Como assim? É perceber a intenção, a onda de agressividade do oponente e atacar antes que o movimento dele sequer comece de verdade. Então, pra gente visualizar, o Sensei no Sen seria como um jogador de tênis que corre pra rede porque ele sabe que o oponente vai dar uma deixadinha, antes mesmo da bola ser tocada.
Perfeita analogia. É exatamente isso. E o segundo? O segundo é o Tai-no-sen. É esperar o ataque do outro começar e contra-atacar no mesmo instante. Usando a sua analogia, seria o voleio que intercepta a bola no meio do caminho, antes que ela chegue no seu lado da quadra. É um timing de interrupção perfeito. E o último, o Go-no-sen. Seria o mais clássico, imagino. Precisamente. É você receber o saque lá no fundo da quadra, se posicionar e devolver com força. Você permite que o oponente complete o ataque, você defende e só então, no seu tempo, você aplica o contra-ataque. Entendi. Dominar esses 3 tempos significa que você não está só reagindo. Você está controlando o ritmo, a narrativa do combate. É impressionante como tudo é mental. O documento fala até de táticas de surpresa psicológica, sabe? De usar fintas não só para abrir a guarda física. Mas para criar confusão mental. Exato. E fala até de técnicas de sacrifício, que parecem coisa de filme, usadas em situações de risco extremo. Fica muito claro que para a USP de 1987, o karatê era um jogo de xadrez jogado com o corpo. Exatamente. É um caminho de disciplina interna, de refinamento técnico e, acima de tudo, de equilíbrio. E essa visão do karatê, sabe, como um caminho de autodomínio, de ordem, cria um contraste fascinante. Quase violento, né? Sim, com o que a gente encontra na outra metade do documento. Porque quando o professor Gladson de Oliveira Silva começa a falar de capoeira, a primeira palavra não é disciplina nem equilíbrio, é resistência. Sim, a mudança de tom é imediata, é abrupta. Ele não começa com um conceito filosófico japonês. Ele começa citando a destruição da Biblioteca de Alexandria. Nossa! E conectando isso diretamente à queima dos arquivos da escravidão no Brasil, ordenada por Rui Barbosa em 1890. É um começo muito forte, muito político. E é uma escolha deliberada do autor, com certeza. Desde a primeira linha, ele está enquadrando a capoeira não como um esporte que foi importado, mas como um fenômeno cultural cuja história foi ativamente apagada. Um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça. Uma investigação que nasceu da dor, da necessidade. O texto levanta a hipótese da luta nos quilombos com o Palmares, onde o corpo ágil era a única arma contra a soldado de armadura. E ele usa uma passagem que é pura poesia e força. Eu anotei aqui. Ele descreve os escravizados afrontando os bichos, as feras mais astutas, lutando mesmo com elas, saltando valados, trepando em árvores as mais altas. Essa imagem, ela é muito poderosa. Ela tira a capoeira do tatame ou da academia e a coloca na mata, no chão de terra. Como sobrevivência pura. Exato. Muda completamente a perspectiva. A agilidade não é para marcar pontos. É para não ser pego, para escapar, para viver mais um dia. E essa história de sobrevivência, claro, se transforma numa história de perseguição. O documento cita o Código Penal de 1890 e o artigo 402 é explícito. O que ele dizia? Criminalizava fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecidos pela denominação de capoeiragem. A pena era prisão. Eita! E imagina o que isso significa na prática. Praticar algo que a lei considerava crime de vadiagem, de malandragem, isso certamente moldou a malícia da capoeira, né? Sem dúvida. A necessidade de disfarçar o golpe em dança, de esconder a intenção, de estar sempre alerta. A perseguição não foi só um fato histórico, ela se tornou parte da técnica da luta. E a música também. A música, o berimbau, não eram só acompanhamento, eram também um sistema de alerta para a chegada da polícia. O jogo tinha que parecer uma brincadeira inofensiva. Faz todo sentido. A forma da arte foi ditada pela opressão que ela sofria. Mas o texto também narra a grande virada, né? A jornada da marginalidade para o reconhecimento. Sim, a transformação da capoeira de prática de malfeitores para esporte e ferramenta educacional. O documento dá um peso enorme a figuras como o Mestre Bimba. Que foi fundamental. Ele foi fundamental ao criar uma metodologia de ensino, a luta regional baiana. Ao dar um nome novo, um sistema, ele ajudou a tirar a capoeira da sombra da criminalidade. E o ápice desse processo, segundo o texto? Foi em 1972, quando o Ministério da Educação e Cultura finalmente homologou a capoeira como modalidade desportiva.
Foi a jornada da clandestinidade para o reconhecimento oficial. E essa jornada toda nos leva a uma filosofia que é, de novo, o oposto do karatê que a gente viu. A palavra-chave aqui não é controle. É jogo. É jogo. Fala-se em criatividade, em improviso, em comunidade. E o mais chocante, talvez, o texto diz que o adversário na roda não é um inimigo, é um companheiro de jogo. Como que isso funciona numa luta? Essa é a beleza e a complexidade da capoeira que o texto apresenta. O autor dedica uma sessão inteira a isso, salvaguarda do espírito do jogo e remédios contra a violência. Um bom título. Ótimo. A ideia central é que a competição não precisa levar à agressividade. Ele faz uma distinção crucial. Virilidade não quer dizer violência. O jogo é um diálogo de corpos. Um diálogo. Gostei disso. O objetivo não é destruir o outro, mas superá-lo em habilidade, em astúcia, na malícia, dentro das regras e do ritmo que o birimbau dita. O seu companheiro de jogo te desafia a ser melhor, e você faz o mesmo por ele. Se um se machuca, o jogo falhou. O que nos leva ao papel do ensino na universidade, então. Se no karatê o foco é o autodesenvolvimento pela disciplina, na capoeira parece ser o desenvolvimento através da comunidade e da consciência histórica. Precisamente, o texto defende que os mestres de capoeira são, antes de tudo, educadores. E o programa da USP refletia isso. Os cursos Capoeira 1, 2 e 3. Eles não ensinavam só golpe. De jeito nenhum. Eles mergulhavam na história do Brasil, na música, na construção dos instrumentos, nos rituais da roda. O objetivo era formar um praticante completo, que entendesse não só como lutar, mas por que a capoeira é como é. Era um aprimoramento físico, social e intelectual, tudo junto. Então, para a gente amarrar tudo, o que é realmente impressionante é que a USP, lá em 1987, não tentou forçar uma moldura única para as artes marciais. Não mesmo. Pelo contrário, ela validou duas visões de mundo quase opostas dentro do mesmo programa. Uma de ordem, disciplina e introspecção, importada do Japão. E outra de desordem criativa, de improviso e de resistência, nascida aqui no Brasil. Exato. E esse, para mim, é o ponto mais importante. O verdadeiro insight deste documento é o reconhecimento de que não existe um único caminho do guerreiro. O elo que une essas duas metades é o imenso potencial educativo que os autores viam em ambas. Eram ferramentas. Ferramentas para formar pessoas melhores, mais conscientes. Seja através da disciplina e da busca pelo equilíbrio interior, como no karatê, ou seja através da consciência histórica, da expressão corporal e da interação comunitária, como na capoeira. Este documento é um testemunho, assim, notável de como a universidade buscava extrair e sistematizar o valor humanístico dessas práticas. O que nos deixa com uma reflexão final. Esse documento é um retrato perfeito de 1987. De lá para cá, a globalização do karatê e principalmente da capoeira explodiu de uma forma que talvez nem os autores pudessem imaginar. A capoeira hoje é praticada no mundo todo. Então a questão que fica é: se um manual como este fosse escrito hoje, na mesma universidade, o que teria mudado? Como as discussões de hoje sobre apropriação cultural, a pesquisa histórica muito mais aprofundada sobre as diversas raízes africanas da capoeira e as novas abordagens pedagógicas do século XXI teriam transformado a maneira de apresentar estas duas artes tão ricas. A essência do live sport e do jogo ainda seria o foco principal. Se esse episódio fortaleceu sua roda, inscreva-se no canal e compartilhe com quem vive a capoeira. Axé!